Bom dia a todos, bem-vindos mais uma vez. Esse é o Bate-Papo com a CNM, toda sexta-feira das 10 às 11 horas da manhã. Nós fazemos um canal de comunicação direto com você que está nos assistindo, com o agente municipalista da CNM. Lembrando que o agente municipalista é essa pessoa, esse corpo técnico indicado pelo prefeito, que está passando por um processo de qualificação, um processo de formação continuada durante esse ano e durante os próximos anos, para que consiga ter uma ação direta de articulação, de posicionamento em relação às diferentes políticas públicas e de acesso e cobrança dos deputados e senadores nas pautas, nas emendas, nos temas que sejam interessantes para a causa municipalista. Meu nome é Maurício Zanin e hoje nós vamos fazer um bate-papo sobre a questão da crise nos municípios brasileiros. Nós vamos abordar diferentes aspectos dessa crise e esse bate-papo ele é aberto para você que nos assiste via Facebook. Você pode fazer a pergunta diretamente, essa pergunta será passada pelo nosso Telegram internamente. Nós vamos conversando sobre todos os assuntos. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, nós vamos ter um tema bastante abrangente e bastante interessante. Nós vamos falar na crise em diferentes óticas. Nós vamos fazer uma análise do cenário de incerteza em relação à crise, nós vamos falar sobre o impacto da arrecadação do IPI e do imposto de renda em relação à crise, nós vamos abordar a questão dos gastos com pessoal, o PELOA versus, ou seja, o que foi previsto e o que foi realizado, os impactos da repatriação no entendimento da crise. Muitas pessoas estão falando, o meu FPM está caindo. Falou, calma pessoal, o seu FPM está caindo se você comparar no aspecto do ano passado com o impacto da repatriação, mas nós precisamos ver que não há nenhum caos, as coisas permanecem. Queda no investimento da União, restos a pagar, a questão das emendas parlamentares, nós vamos abordar também as obras paradas, os precatórios e o corte de orçamento na assistência social. E para falar sobre tudo isso e mais um pouco, ou seja, aquilo que vocês quiserem perguntar aí direto, nós estamos aqui hoje de novo com o Wilton da área de estudos técnicos e nós vamos abordar aqui os aspectos dessa crise nos municípios brasileiros. E aí, bom dia, Wilton, tudo bem contigo? Bom dia, Zanin, bom dia a todos e a todas. É muito bom voltar aqui, né? Eu acho que já é a terceira ou a quarta vez que eu estou aqui. Muito já interessante. Estamos ficando escolados. Familiarizado, né? Isso é muito bom. Wilton, conta pra gente então um pouco a respeito do que é esse cenário da crise. Lembrando, pessoal, quiser fazer perguntas pelo Facebook ou então direto no nosso grupo do Telegram, que eu vou lendo aqui e repasso direto pro Wilton. Conta pra gente. Pois é, Zanin, a ideia desse estudo nasceu porque assim, os prefeitos, os gestores em gerais, os secretários, todo mundo estava ligando e querendo saber se o porquê disso tudo, o que está acontecendo, como sair dessa crise. Então, a CNM resolveu fazer esse estudo que foi... a ideia é mapear os problemas e tentar entender o que está acontecendo e o que pode ser feito, principalmente na parte, como nós somos uma entidade de representação política, o que a gente pode tentar mudar, né, a parte estrutural mesmo. Ou seja, há uma percepção da crise por lado dos prefeitos, a gente está tentando o quê? Identificar, peraí, por que a pessoa está com essa sensação da crise, né? Isso, a crise está aí, batendo na porta de todos, a gente está vendo aí um cenário bem complexo, tanto politicamente quanto financeiramente, e aí tem vários fatores importantes que agravam mais ainda. A questão da maioria dos prefeitos desse primeiro ano de mandato é um novo prefeito, né, de primeiro mandato mesmo. Ele não tem experiência, não tem experiência de gestão, a dimensão da máquina pública, então, às vezes operacionalmente, né? Infelizmente você pode ter a melhor das ideias ou querer fazer acontecer, mas quando você entra na prefeitura e você vê que não é bem assim. A execução é uma coisa muito complicada, complexa. Né? Então, houve um impacto, pelo menos assim, todo mundo está sentindo essa crise, tem uma percepção do desaquecimento da economia, né? E isso causa... esse é o primeiro ponto aí que a gente está falando. Isso causa um resultado elástico muito interessante. Isso é um conceito até muito discutido na questão da macroeconomia, que quando você tem um aquecimento da economia, você tem uma arrecadação também superavitária. Mas quando você tem uma retração, esse elástico puxa para o outro lado, né? Elasticidade. Fala um pouquinho para a gente, como é que é isso daí? Aí, o nosso primeiro ponto que é o cenário da incerteza. O problema é esse mesmo. Porque, assim, a economia
desaqueceu, né, nos últimos anos. A primeira coisa que as pessoas têm que entender é que a economia ela é ciclos, tá? Então, tem hora que você vai estar lá em cima e tem hora que você está lá embaixo. Então, quando você estiver lá em cima, você tem que se preparar para quando você estiver em baixa. Infelizmente, a cultura, eu acho que nem brasileira, mas é de todo mundo, que as pessoas nunca se preparam para quando você está lá embaixo, em recessão. Então, infelizmente, hoje a gente está em recessão. O nosso PIB, a previsão do PIB desse ano é de um crescimento bem tímido, né? Tímido, de 0,5%. Tá? Então, graças a Deus ainda é crescimento, a gente não está em retração do PIB igual teve ano passado. E a perspectiva para os próximos anos ainda não é de melhora significativa. De você ter um crescimento do PIB de 7%, que aí as pessoas ficam pensando assim, o que isso tem a ver com a gestão municipal? Tem tudo a ver, por quê? Porque se a economia estiver aquecida, como você acabou de falar, se a economia estiver aquecida, estiver em crescimento, significa que a arrecadação tá crescendo, tem mais pessoas empregadas ou estão recebendo melhor, então com isso paga-se mais imposto. Mas você está colocando uma coisa muito importante para o nosso processo de análise, que é o seguinte: ok, nós tivemos um crescimento tímido, a economia ela funciona em ciclos, ou seja, ela cresce, volta e tal. Mas se nós estávamos caindo e tivemos um crescimento, então nós estamos passando por um momento de mudança da tendência da curva. Então não é aquela coisa, está ficando cada vez pior. Tem uma coisa que ela desacelerou a queda e começa a estabilizar, e o PIB começa a dar sinais positivos de alavancar novamente, é isso? A ideia é justamente essa. Aí agora, qual é o ponto que a gente vai sair dessa baixa e vai começar a crescer? Entendi. Então nós ainda estamos assim. Não ficou bom porque você estava caindo, agora você está estagnado ou crescendo muito timidamente. Boa notícia é que está invertendo a curva, mas ainda não está bom. Então, os especialistas falam que a gente já acabou essa tendência de queda, agora a tendência é crescer, crescer, crescer. Esperamos, torcemos para que todos estejam certos e que cresça mesmo, que o Brasil está precisando crescer. Tá? Então, o problema é assim, Obrigado. agora é organização da gestão. Tá? Que a gente estamos lá no fundo do poço, agora a tendência é crescer, que cresça e que a gente possa nos organizar agora. Tá? O outro ponto que a gente tem que é bastante importante é a inflação. A inflação está controlada, ela já está bem abaixo da meta do governo. Então, a meta do governo era 4%, a gente já estava trabalhando em 3,5%, hoje o governo já está esperando uma inflação menor do que 3%. Isso para nós seres mortais, vamos falar assim, os que compram o pão, o leite, para nós isso é muito importante. Porque isso deu um impacto de... um retorno inflacionário é muito ruim, a memória inflacionária, o impacto das coisas, e todo mundo meio que percebeu isso no bolso, né? O mesmo dinheiro que você ia ao mercado agora já não dá mais, as coisas subiram, então isso realmente é uma coisa que influencia nessa percepção da crise, e o fato disso começar a estar controlado também é um bom sinal, então, pelo visto. Mas qual o efeito dessa desaceleração, dessa baixa dinâmica no crescimento econômico, no impacto das finanças públicas municipais? Então, a ideia, quando a gente estava desenhando esse texto, a gente pensou assim, vamos começar com isso justamente para instigar esse pensamento. Porque as pessoas só querem saber como é que está o FPM, como é que está... Infelizmente, ou felizmente, a gente tem que tentar entender primeiro como está a macroeconomia. Tá? Então, porque, infelizmente, o município não tem como crescer sozinho, sem ver a economia geral. Se a economia não estiver em queda, infelizmente, pode ter, mas é difícil ter um município crescendo. Tá? Entendeu? A correlação é grande aí. Deixa eu já colocar aqui, a Sara está passando aqui pelo Facebook, Guilherme Hautzinger. Nossa, que nome difícil. Hautzinger. Espero ter acertado. Ele está pedindo assim, fale sobre
sobre essa solicitação de recursos para municípios exportadores também, mas aí a gente pode incluir. Tá bom, eu vou chamar de Guilherme, não sei se eu vou conseguir pronunciar seu sobrenome de novo. É muito consoante, pouco vogal, né? É muito verdade, é muita consoante, pouca vogal. Nós vamos fazer, Guilherme, primeiro essa apresentação geral do cenário e aí a gente entra um pouquinho nessa questão do solicitação de recursos para municípios exportadores também. Mas vamos lá, o pessoal já está aí nos assistindo. Então a gente está retomando, estamos vivendo esse momento de mudança e as pessoas estavam falando que as pessoas estão acostumadas a olhar só para o FPM, olhar só para a arrecadação. Qual o impacto disso daí então, em termos de crescimento? Ou retração, houve crescimento? Isso, não houve? Isso na sua introdução que você estava falando sobre o FPM, a comparação do FPM. E é justamente isso. A gente tem que ter um cuidado extremo na hora de analisar o FPM desse ano, justamente desse mês agora de outubro, porque ele na realidade, o outubro de ano passado, ele foi muito atípico. Veio Entendi. um mundaréu de dinheiro, e aí agora para a gente comparar o FPM desse ano com o ano passado, ele é muito complexo. Para vocês terem ideia, a expectativa da Receita Federal para o mês de outubro é que o mês de outubro seja 40% menor que outubro do ano passado. Mas por quê? Porque ano passado teve repatriação. Só que se a gente analisar, tirar a repatriação, a expectativa do FPM desse ano é o crescimento de 5%. Olha, então, isso é uma coisa muito interessante para nós falarmos, principalmente para os gestores de finanças que estão nos analisando e as pessoas que são assim as precursoras do caos, né? Nós precisamos ter austeridade fiscal e melhoria da gestão, isso não tem dúvida, mas nós precisamos ter uma análise e clareza e coerência. Esse dado que o Wilton está nos passando é muito importante. Então vamos lá, vamos transformar em dinheiros. Se eu recebi 100 dinheiros no ano passado e eu recebi esse ano 105, eu tive um crescimento, isso é o que é normal. Só que o que acontece? O ano passado eu tive um crescimento atípico. Eu recebi 140, 200 ou um valor assim. Isso. E aí a pessoa analisa, olha, 140 com 105, então teve uma queda de 40%. Fala, pera, o crescimento não tem causa aqui, o Brasil não foi invadido, não estamos em guerra, não aconteceu nada demais. Ainda não. Simples, graças a Deus, não vai acontecer. A gente está fazendo a faxina boa. O que está acontecendo, isso precisa ser dimensionado, é um impacto negativo nas contas públicas em função de que nesse ano não tem uma política como a da repatriação. Isso. Mas isso, eu já vi muito secretário de finanças que liga aqui para a gente e fala assim, bom, se eu estou com menos 40%, aí projeta isso a mais infinito e entra em pânico e desespero, né? Nossa, então, eu já atendi secretário aí, falou assim, eu vou ter que demitir todo mundo. Calma. É verdade. Então, olha, espero para você que esteja nos assistindo aí, que viu a previsão de FPM, por favor, compare a série histórica. A série histórica mostra o que é o perfil arrecadatório do Brasil. E com base na série histórica, é o que nós podemos executar o planejamento das ações de gestão pública. Né? Isso mesmo. Aí a ideia do texto também, Zani, foi o seguinte. Então, a gente, antes de falar de FPM, então vamos analisar primeiro a arrecadação. Sim. Tá? Então, a arrecadação dos impostos é a União que faz, então a gente foi analisar a arrecadação no geral, que ela vinha numa tendência de queda. Tá? Ela estava em queda, sempre acumulando queda, sempre em comparação ao ano anterior. A partir, não sei, agora eu não recordo o mês, já tende, a tendência já começa a mudar. Especialistas já estão falando que haverá uma melhor arrecadação daqui para frente, então tomara, porque aí o FPM já vai crescer também mais. Isso depende um pouco do cenário de incertezas, né? Isso. Aquela futurologia que o pessoal da economia faz, é tipo dólar, né? Previsão de dólar futuro só serve para mostrar que os economistas estavam enlouquecidos, né? Então a gente tem que trabalhar com uma expectativa, mas analisar os indicadores objetivos do mercado que mostram uma tendência de crescimento, é isso? Isso. É o que esse ano também, você falando nessa parte de estimativa, a gente atende muito secretário de finanças, muito prefeito aqui, e aí a gente explicando para eles estavam na fase de elaboração do PPA, então eles estavam querendo estimar a receita de FPM dos próximos 4 anos. E eu explicava para todo mundo que eu falava,
isso é muito complicado, a gente estimar a receita de imposto de renda e de IPI, porque a gente não sabe quando é que o Zanin vai trocar o carro dele, Pois é, pois é. ou quando o Zanin cansou da geladeira dele de 400 litros e quer uma de 500 litros. Então, não é? Trocamos a geladeira lá em casa ano passado, vai demorar um pouquinho. Então, essas coisas é muito complexo. Então, como é que a gente vai fazer uma estimativa do FPM para os próximos 4 anos? Maravilha, então vamos devagar. Pessoal, muito bom que vocês estão nos assistindo. Atenção, segurem-se nas cadeiras e apertem os cintos de segurança. Tem um aqui que está quase infartando e a gente precisa explicar a política pública. Não tem mais repatriação. Aqui, ó. Não, Facebook, calma, mas vamos explicar isso porque ele deve estar fazendo um exame cardiovascular lá. Antônio da Silva Tomás, estamos assistindo atentamente. Esse ano não tem previsão de repatriação para os municípios? Não, explica já rapidinho. Teve. Então, a repatriação, só para ele colocar a repatriação, isso. Ela já aconteceu, tá? Ela era até abril. Não, perdão, desculpa, limpa. Ela começou em abril e ela ia até de agosto. Então, todo o recurso da repatriação já foi repassado. Já foi arrecadado, já foi repassado para os municípios. A gente pode até adiantar o nosso ponto. Quer adiantar? Deixa eu só falar para ele, aqui para o Antônio. Antônio, se você quiser observar, dentro da área de acesso restrito, com login e senha do seu município, você pode entrar em uma das ferramentas que a CNM apresenta, que é o panorama municipal. Dentro do panorama você pode pegar todos os impactos da arrecadação que você teve e você tem outras ferramentas lá que vão mostrar imposto a imposto, por exemplo, quanto que eu recebi de FPM, quando eu recebi de CID, quando eu recebi de repatriação. E nesse panorama tem o impacto de qual é a repatriação em particular. Então você consegue ver o impacto disso. De repatriação. E nós temos também mês a mês essa transferência. Então, por exemplo, no período que ficou aberto a repatriação, às vezes caía pouco. Tinha município pequeno que falava, vai cair a R$30, R$50, e aí eu estava esperando outro FPM, né? Mas vamos aproveitar aqui a dica do Antônio Silva, vamos antecipar o tema da repatriação. Da repatriação? Então, Antônio, para você ter ideia, na LOA, o governo federal, na LOA, ele já estava esperando uma repatriação. O que é a LOA, para então, quem está é a lei de orçamento anual. Lei orçamentária anual. E lá é o que prepara toda a parte orçamentária do ano, né, o que você espera gastar, receber e gastar durante o ano. Então, o governo federal ele já estava esperando uma arrecadação considerável. Eu tenho os números aqui para a parte dos municípios. Então, na LOA já esperava que seria transferido para os municípios o montante de 2,9 bilhões de reais de repatriação. Tá? Então, beleza. Aí todos os gestores já se organizaram com esse valor. O problema foi que, no meio da repatriação, quando viram que não ia se concretizar esse valor, a União fez uma reavaliação das suas receitas e falou o seguinte, sabe aqueles 2,9 bilhões que ia para os municípios? Infelizmente não vai mais, porque está tendo uma baixa adesão à repatriação e agora só vai ser 641 milhões. Aí os prefeitos, os gestores já ficaram, calma que a queda já foi muito, né? De 2,9 bilhões para 641 milhões, foi uma queda considerável. Um desespero, né? Um desespero. E aí, vários fatores que prejudicou a repatriação. Para você ter ideia, o que entrou mesmo nas contas das prefeituras foi 363 milhões. Então, no texto também, no estudo, se vocês quiserem ler, está no site também da CNM, na biblioteca da CNM, tem esse texto lá disponível, e aí vocês vão ver lá que teve uma frustração de receita. Então, é o seguinte, frustração quando a gente fala é o seguinte, a gente estava esperando 2,9 bilhões, entrou 300 milhões. Então, deixou de entrar, não. Frustrou mesmo. Eu estava me organizei. Planejando para gastar isso tudo. Gastar uma grana e não veio essa grana. Essa frustração foi de 2,6 bilhões de reais. Então, o problema maior não é deixar de receber, porque você vai se adaptando, vai se organizando ali. Agora, o problema é o seguinte, Zanin, você se organizou, você fez
o teu planejamento do ano todo esperando esse dinheiro. Daqui a pouco entrou 5% desse dinheiro. Como é que você faz com o seu planejamento? Então vamos traduzir isso aqui para o mundo real. Imagina o seguinte, você tem um plano de receber um dinheiro aí de 100 mil reais e você fala assim, agora eu vou reformar a casa, construir a casa, trocar de carro, etc e tal. Aí você teve uma primeira frustração de receber, olha, esse dinheiro não vai vir menos. Aí você fala, bom, não vai vir 50, não vai 100, vai vir 50 mil. Não, aí de repente está aqui, depositou 10 reais. Pronto, ou seja... Então imagina, hein? Então é mais ou menos um impacto em termos de dimensão. 2,9 bilhões, previsão de que teria baixado para 643 milhões. Observe que nós estamos mudando a unidade de medida. 2,9 bilhões para 641 milhões. E quanto foi realizado de fato? Foi mais ou menos metade daquilo que era a estimativa mais baixa, 341 bilhões. Então essa frustração, ela realmente foi grande. Deixa eu só comentar aqui o papo do Guilherme de novo. Ele falou assim, esse sistema do município esperar o governo federal arrecadar para funcionar, faliu e vai falir os municípios. Pois Guilherme, não é que ele faliu, ele continua existindo. A questão é que nós precisamos implementar as ações de melhoria de gestão, para que o município, sabendo da realidade como ela não faça bobagem e não assuma despesas adicionais, coisas que não são de sua competência, enfim, todas aquelas coisas que estão nas nossas pautas aqui, que nós repetimos reiteradamente, tipo programas federais que estão sendo deficitários, problemas de transferência, mas essa é uma outra ação. Voltando aqui à repatriação, para respondermos a pergunta, deixa eu ver aqui, do Antônio Silva. Então, Antônio, houve uma repatriação, a repatriação ela foi aberta e fechado, ou seja, ela tinha data de começo, meio e fim, foi reaberta, fechou de novo e não tem previsão de ser mais aberta, não, é isso? Não, agora então, se tiver, para ter outra repatriação, tem que passar todo o trâmite legal, Câmara, Deputado, Senado, que a pessoa, fazer uma lei. A pessoa às vezes está achando, e talvez esse seja o seu caso, Antônio, que é que nem, por exemplo, 1% da FPM e 1% do, sei lá, que a gente tem em julho. Então todo julho cai mais um FPM, e agora todo agosto cai uma repatriação. Não cai mais, ela foi uma situação atípica, foi atípica positiva, né? E que agora... A do ano passado foi muito positiva, porque salvou... Mas para quem entrou agora na nova gestão e não viveu esse momento, está olhando para o passado falando com uma certa angústia. Então não se angustie, a coisa está normal, mas sem a repatriação. E aí essa parte também, Zanin, a gente pode até continuar essa parte de organização também, de gestão, respondendo aí a outra pergunta, que aí também é o seguinte, igual o que estava hoje o gestor municipal, infelizmente, a maioria dos municípios, ele é altamente dependente do FPM. Tá? Então, se a gente for analisar, o gestor, para ele poder se organizar financeiramente, ele vai ter que olhar a peloa da União. Da União. Tá? Então, quanto que a União está prevendo de arrecadar de IPI e de IR para poder saber quanto que é o FPM. Então, para vocês terem ideia, isso atrapalha muito a gestão, Zanin. Muito. Porque a pessoa ela é induzida a uma superestimativa que no final não se realiza e frustra seu processo de planejamento e frustra seu processo de arrecadação. Tudo isso que a gente está falando está no texto, então números, está tudo lá. Então, para vocês terem ideia, da PELOA, que é o projeto da LOA, ele já estava esperando um FPM de 97 bilhões. Tá? Então, beleza, teve todo o trâmite do PELOA para poder se transformar em lei, que aí se transforma em LOA. Nisso, os deputados e senadores aumentaram a previsão para 99 bilhões. Então vamos lá pegar o Tecniquez aqui, assim, PELOA, o projeto de lei orçamentária anual, é o orçamento da União, que é aprovado todo ano. Então você já tinha uma previsão, né, orçamentária de 97. Não bastando essa previsão, os deputados subiram mais, 97,6 está pouco, vamos para 99. Tô com cola aqui, tá, gente? Não tô chutando, não. ele preparou toda a cola aqui para ver. Subiu para 99,2 bilhões. E na quarta avaliação aí veio o caos, ao invés aí conta a história. É só para vocês entenderem, aí, depois da LRF, ela... Depois da lei da responsabilidade fiscal, que é uma lei que está todo mundo... É porque senão a gente fica numa sopa de letrinhas aqui, o pessoal que não está acostumado. A lei de responsabilidade é uma legislação que disciplina os gastos públicos da União, Estado, Distrito Federais e municípios e que todo mundo tem que seguir. Muito importante, né? Então, aí a partir
da LRF, a União ela é obrigada a cada bimestre ela fazer uma reavaliação das suas receitas e despesas e já prever alguma coisa. Então, esses números aqui, PIB, inflação, tudo isso eu tirei dessa avaliação. Tá? Então, o governo ele vem fazendo as avaliações. Eu peguei a última, que é a quarta avaliação, que é o quarto bimestre. Tá? Então, já no quarto bimestre, a avaliação do FPM já caiu. Ele já caiu aí para 63 bilhões. Então, aquela avaliação. Então, aqui se nós fizermos uma análise crítica entre o estimado, o orçado e o estimado depois na quarta avaliação. Está errado, mas não é 63 não, mas vai falando que eu vou só conferir aqui. Não, vai tranquilo, a gente vai achando os números aqui. Pela colinha aqui, então você teve uma redução. 93, perdão. 93 milhões. Então você tem a de 97, foi para 99. E abaixou para 93. Baixou para 93. Então Isso. você tem uma queda de mais ou menos uns 10% em cima da melhor estimativa, que era quase 100. Então, isso dá um impacto significativo para a gente. O impacto, aí tem que deixar muito bem claro que esse impacto ele é mais na parte mesmo de planejamento. Porque você está fazendo um planejamento para receber X. Tá? Você se organiza, você faz todo o seu escopo organizacional para gastar aquilo e daqui a pouco você tem que modificar todo o seu planejamento para diminuir em 10%. Isso. E o que acontece? Você que está nos assistindo, e nós vamos ter que passar um pouquinho mais rápido, porque já foi 27 minutos da nossa hora. Olha só que divertido. Para você que está nos assistindo agora, a Sara acabou de postar, agorinha de pouco, no Telegram, o estudo completo. Então você pode acompanhar conosco esse bate-papo, os dados reais, os gráficos, os indicadores, para ficar mais fácil. E vamos lá, então, frustração dessa questão do valor realizado e orçado. Vamos entrar um pouquinho na questão do impacto da arrecadação do IPI, gastos com pessoal? Podemos retomar lá e a gente vem fechando? Então, o gasto pessoal, Zanier, ele é complexo, porque é o seguinte, primeiro, como os gestores, a maioria dos gestores é de primeiro mandato, né, eles estão assumindo agora, então eles já pegaram uma certa organização na prefeitura. E quando você não tem um aumento significativo na receita, ou a sua despesa de pessoal, como ele já tem um crescimento vegetativo, que a gente fala o seguinte, sem eu contratar ninguém, sem eu demitir ninguém, a minha folha já vai aumentar. Porque você tem os valores, os adicionais, essas coisas, você tem um crescimento natural, vegetativo. Isso, que é o crescimento vegetativo. Então, tirando isso, os gestores municipais, eles deram uma segurada significativa nos gastos de pessoal. No gasto pessoal. Entraram, trocaram a gestão, demitiram. No texto. Porque isso, inclusive, é um impacto previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim. Na hora que você atinge o determinado limite, aí você tem que dar essa segurada no pessoal. Então, aí, já recebemos mais uma pergunta disso. Então, aí o texto, para vocês entenderem, o texto no gasto pessoal, a gente fala 2 pontos. Primeiro é isso. Eles deram a segurada. Então, os municípios estão fazendo o dever de casa. E isso é porque a União e todo mundo ficam falando o seguinte, os municípios gastam demais com a folha. Todo mundo está fazendo seu dever de casa, está segurando a folha. Para vocês terem ideia, de 14 para 15, a folha de pagamento no total cresceu 13%. 13%. E em 2016, ele já cresceu só 5%. Isso aí já demonstra o quanto já está ajustado. Controlado, né? O pessoal está olhando isso atentamente. Isso. Tem uma pergunta aqui do Fernando Martins. Pessoal, para vocês que estão fazendo pergunta, coloquem a pergunta e indiquem qual município, qual estado vocês são, que fica até mais fácil, às vezes, a gente dar um exemplo, trazer alguma coisa aqui. Fernando Martins faz a seguinte pergunta: até que ponto os valores referentes ao chamado novo ISS poderão ser importantes para o incremento dessas receitas aí que nós estamos fazendo? Isso é muito importante. O ISS hoje ele é a maior arrecadação hoje do Brasil. É um dos maiores impostos, né? Ele e o ICMS é um dos maiores impostos. Ele está falando do ISS. Não, então, o ISS e o ICMS são os maiores impostos hoje, arrecadados hoje no Brasil. Então, e a partir do momento que o ISS agora vai ficar, a maior parte vai ficar
aonde se usa o cartão de crédito, toda essa parte, isso vai melhorar consideravelmente as receitas. O ISS é o Imposto sobre Serviços, que tem uma base de arrecadação, que tem uma legislação própria, nós já falamos bastante com a Thalita, e essa ampliação da tabela e da quantidade de itens sobre os quais incide o ISS é uma briga constante da CNM de ampliação dessas tabelas, e agora, além da ampliação da tabela, nós temos também o ISS dos cartões de créditos entre as operadoras, que vão ser transferidos diretamente para o município onde está sendo feita a arrecadação. E isso é muito bom. Então, o que o Fernando está perguntando aqui é que até que ponto esses valores poderão ser importantes? Você acredita que sim, que isso vai dar um impacto muito positivo? Para vocês terem ideia, aqueles municípios que têm, principalmente para o gasto pessoal, que é a receita corrente, e o ISS entra na receita corrente. Então, se você aumenta a tua receita corrente, o teu gasto pessoal, o seu percentual do seu gasto pessoal vai diminuir. Tá, de novo, vamos lá. O que é a receita, tal da receita corrente líquida? É todo aquele dinheiro que entrou menos o valor dos impostos das dívidas anteriores. O que é a receita corrente líquida? A receita corrente líquida, ela é calculada assim. A receita corrente é tudo que o município recebe de receita tributária, o que ele tributa, receita de transferência, o que ele recebe da União, Estado. Sim. E basicamente isso, a receita corrente, tudo que ele arrecada. Menos as deduções dessas receitas. Então, tipo o Fundeb, tipo essas coisas que são transferências automáticas. Para quem não sabe, o Fundeb é um fundo que já pega 20% de uma cesta de impostos aí. Então, tudo que entrou, menos essas deduções, é a receita corrente. E menos ainda as contribuições que fazem. Quais são as contribuições? Então, não tem o nome específico, isso contribuições. Sim. O contador, quando ele vai fazer a contabilidade lá do município, ele já sabe o que é as contribuições, Entendi. o que o município fez de contribuições, ele tem que tira lançar isso isso. também. Então, aí a receita corrente líquida é tudo que entrou, menos as deduções da receita, menos as contribuições. E aí, agora sim, explicado que é isso, como é que funciona esse gráfico aí. Então, aí, na LRF, lá ele falou o seguinte, o município, ele pode gastar até 54% da sua receita corrente líquida com gasto de pessoal. Isso do executivo. Mais 6% com gasto pessoal do legislativo. Então, no total, são 60%. Então, tudo que o município recebe, ele pode gastar até 60% com gasto pessoal. Também, no nosso estudo, está tudo explicando isso. Nós temos uma metodologia aqui na CNM para avaliar isso, que nós fazemos um quadrozinho que a gente tenta mensurar. Não, tenta não, assim, a gente mensura esse percentual. Então, se é 60%, eu vou pegar e vou montar faixas para eu poder saber como que está o gasto pessoal. Então, se vocês pegarem lá no texto, deixa eu só pegar aqui as faixas, que aí eu explico direitinho as faixas para vocês. Enquanto você vai pegando o texto, eu vou fazer um comentário aqui muito bom de Fábio Luiz Fusinato, que está nos assistindo. Ele diz assim, temos que lembrar que para o cálculo de despesas com o pessoal, considera-se a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Isso. Portanto, ainda está sendo considerado os valores da repatriação, recursos que não teremos nesse próximo exercício, né? Boa. Boa observação. Boa observação aí, hein, Fábio? Mandou Obrigado, bem. Fábio. Isso é boa. Então, continuando, aí nós fizemos 4 faixas, tá? Então, 4 faixas. Então, o que ele é boa, ajustada, se ele está na limítrofe, emergencial, ele já está com limite estourado. Tá? Então, tudo isso vai estar bem explicado no texto, e aí, em cima disso, nós fizemos uma avaliação de como é que está o gasto pessoal. Infelizmente, no ano passado, isso são dados de 2016, tá, pessoal? Então, ano passado, 26% da minha amostra, 26% já estava com limite estourado. Isso até tem um comentário. Posso só ler aqui a participação, a gente já vai fazendo das outras pessoas aqui. Tem uma do Guilherme novamente, falando assim, esse número da folha só não cresce mais, porque os municípios já estão no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ele é de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. Tem uma outra participação aqui do Antônio da Silva Tomás. Ele vai comentando ainda em relação à pergunta anterior, pois teve um município que teve um aumento com as despesas com o pessoal absurda, com a redução dos rendimentos do IPREM.
né? IPREM. Eu aí não sei o que é o IPREM. E o Antônio Silva aqui, Antônio da Silva, menos as receitas de capital. Opa, ele está fazendo aqui a correção técnica aqui das coisas do... Isso mesmo, pessoal, é muito importante. Uma das coisas que eu tento falar aqui para o pessoal é que muitas vezes, para quem é da área, você tem um conjunto de informações, LOA, PLOA, LRF, ou seja, tudo bem, isso que isso seja comum, mas para quem está nos assistindo aí, a gente tem que fazer meio que a tecla SAP de tudo que está acontecendo para que ficamos mais inteligíveis. Voltando aqui aos dados das faixas das receitas. Então, aí, infelizmente, 26% dos municípios da minha amostra lá, que é mais de 4 mil municípios, a amostra, então já estava com limite estourado, infelizmente, então o novo gestor já pegou uma situação um pouco mais complexa, tá? E 13% dos municípios já estava na faixa emergencial, que a faixa emergencial, então ele está com gasto de 51% a 54% da sua receita corrente líquida. Então ele está naquela emergência, luzinha vermelha. Vamos fazer alguma coisa agora, né? Isso, toma cuidado. Já para vocês também ficarem cientes, quando o município está com esse limite estourado, ele tem 2 quadrimestres para poder ajustar. E ele tem que fazer redução da folha. O Tribunal de Contas, se o Estado tiver Tribunal de Contas município, o Tribunal de Contas ele vai dar 2 quadrimestres para você ajustar o seu gasto pessoal. Tá? E aí, aqueles estados que não têm Tribunal de Contas municipal, aí vem os outros tribunais de contas, estadual e o da União, que fazem esse serviço. Mas, por outro lado também, que aí a gente tem que ver os dois lados. Se a gente parar para pensar também, cara, 28%, ele está com 28% da nossa amostra, eles estão com o gasto pessoal boa. Então eles estão gastando menos de 41%. Isso, que aí eu volto àquela minha... Está saneado, está com o município saneado e fez a lição de casa. Isso, aí é o que eu volto àquela minha fala anterior. As pessoas ficam criticando, falando que os municípios são só gastadores. Não. Os gestores estão fazendo o seu dever de casa, estão tentando ajustar. Infelizmente, não depende só deles. Depende de vários outros fatores externos, principalmente da receita, que não depende do município. Maravilha. Vamos tentar acelerar, que a gente tem mais 20 minutos. Fabinho Ferreira está pedindo aqui, previsão de repasse da FPM agora para outubro para o município 06. Fabinho, isso aqui nós não vamos abordar aqui que não vai dar tempo, mas você pode entrar na plataforma da CNM, acesso exclusivo, vá lá na parte do... Acho que são transferências federais. Transferências constitucionais. Transferências constitucionais. E você vai conseguir analisar, no caso do seu município, toda a série histórica de arrecadação. E aí você pode ter uma... Deixa eu deixar outra coisa clara também, porque aí os agentes podem já avisar isso para os prefeitos, que assim, infelizmente... Nós não temos previsão para o primeiro decêndio. O primeiro decêndio ele é sempre o valor já executado. Então, quando a gente recebe a informação do Tesouro Nacional, a gente já manda o SMS, já faz as notas, tudo já que é o valor que vai ser executado. Depois disso, o Tesouro manda algumas informações que a gente faz as previsões já do segundo e terceiro decêndio. Então, gestores, a gente não tem previsão para o primeiro decênio. Então, o primeiro decêndio vai entrar terça-feira, tá? O FPM entra na terça-feira. Então, se o Tesouro Nacional mandar o comunicado hoje, a gente já vai disparar o SMS já com os valores do FPM. Então, qual é o nome dele? Fabinho, né? Jobinho Então, Ferreira. Jobinho, um pouquinho mais de paciência, que aí hoje ou mais tarde da segunda-feira vocês já vão ter essa informação. E Jobinho, se você nunca recebeu esse SMS, deixa eu te explicar o que é. A CNM manda para o prefeito, manda para o secretário da Fazenda, manda para quem no município quiser essa informação, aí o prefeito indica tudo mais, um SMS com a informação de quanto vai ser depositado, todo dia 10, todo dia 20, todo dia 30. Então, assim que nós recebemos essa informação direto, nós fazemos os cálculos e mandamos. Isso é uma forma muito, muito eficaz de você conseguir fazer um planejamento financeiro e mais, conseguir analisar o impacto das deduções, impacto da dedução do Fundef, impacto da dedução de alguma dívida previdenciária. Então isso te ajuda como uma ferramenta de gestão. Se você ainda não está cadastrado, entre em contato com a CNM no telefone 61 2101 6000, seu município sendo filiado, informe aí os dados certinhos que nós vamos passar os dados do FPM para você por SMS, tá bom? Vamos lá, tão logo nós o tenhamos, tá, Jobinho?
20 minutos, precisamos agora entrar restos a pagar, queda de investimento da União, vamos fazer um pupurri de coisa, que senão a gente vai ter que marcar um outro bate-papo para terminar de analisar. Mas eu espero que esteja sendo interessante aí para você que nos assiste, essa visão sólida sobre a realidade até macroeconômica dos municípios e como é que a gente pode atuar especificamente na nossa melhoria da gestão. Então, eu acho que é interessante a gente falar aqui, eu acho que 4 pontos de suma importância para os agentes, eu acho que eles tem que saber. A gente poderia falar sobre o RAP, emendas, obras paradas e precatórias. Vamos lá. Isso são quatro importantíssimos assuntos que eu acho que a gente tem que deixar bem claro. Vamos lá, RAP, tá? Restos a pagar, é isso? Isso, o restos a pagar, que é aquele que a gente já tinha até feito um hangout sobre restos a pagar. Lembrando que esse RAP que nós estamos falando não é o restos a pagar do município, é o restos a pagar da União. Que deve... A União tem restos a pagar em relação ao município, e nesses restos a pagar, ela está querendo pegar o resto a pagar não processado, né, e cancelar. Só para dar o exemplo que eu falei agora, eu acho que eu tive no Mato Grosso do Sul, no último curso de agentes, nós pegamos um município, foi bem interessante. A gente falou assim, vamos analisar quanto é que entrou de repatriação. 1,5 milhão, maravilha. Vamos analisar quanto é que você tem de resto a pagar não processado, 3.900.000. Aí, poxa vida. Aí fala assim, vamos analisar o impacto da perda dos municípios. Aí tinha dado lá 22 milhões. Aí vamos analisar o impacto da perda com a desoneração do IPI e o imposto de renda. Deu 144 milhões. O município, eu não lembro agora o nome do município, mas, ou seja, é um município de 5, 7 mil habitantes. Olha o impacto, a gente luta para conseguir 1,5 milhão, perde 3.900 no resto a pagar, 22 na outra coisa e outro com a desoneração. Então, são esses pontos que a gente está alertando. Vamos aos dados, então do resto a pagar da União em relação ao município. Dinheiro que você deveria estar recebendo e a União está querendo cancelar os não processados. É isso? Vamos lá. Antes disso, a União, no começo do ano, ela inscreveu em restos a pagar, né? Então, ela deve para os municípios, ela devia 31,5 bilhões de reais no começo do ano. Aí agora em setembro, atualizei esses dados para poder fazer esse texto, e aí eles já pagaram 4,3 bilhões de restos a pagar, então diminuiu já para 27,1. Parabéns aí para a União por ter 27,1. Só que aí vem, a gente até frisa que nós aqui da CNM, nós temos uma pesquisa que a gente demonstra que 77% dos municípios que têm restos a pagar não processado, ele já iniciou a obra. Então, quando inicia a obra, significa que ele já deveria ter mudado de não processado para processado. Porque às vezes pode ser um problema formal, pode ser um problema de lançamento, pode ser que alguém já executou, não liquidou ali, várias coisas, né, que pode não dar um não processado. E aí o limite dessa reclassificação dos restos a pagar vence agora em novembro. Por isso que nós botamos aqui no texto justamente por isso, para alertar agentes, vocês têm que conversar com o prefeito de vocês, falar o seguinte, tem aquela obra que está em restos a pagar, ela já iniciou, já tem alguma coisa feita, corre atrás para poder ter a mensuração. A partir daí, ela é reclassificada de não processado para processado. A partir do momento que é processado, não pode ser mais cancelado. Isso é maravilha. Então, dica aí para você que é agente. Por favor, agente, anote aí. Pega o estudo técnico, leia o estudo técnico. Você precisa fazer uma identificação de quais são essas obras. No próprio site da CNM, você pode ir lá na parte das transferências, você vai identificar as emendas que você recebeu, as obras, as transferências. Você pega aquelas transferências, faz um checklist e fala o seguinte, ok, isso eu já tenho o recurso, então você pode usar, por exemplo, o próprio dado que está no Siconv, né? Se você tiver alguma obra, e identifique essa obra, faça um batimento, faça um checklist, identifique, ela está no restos a pagar ou não está, porque se ela já estiver como processado, não dá mais para ser cancelado. Isso. Então, e se isso não acontecer até novembro, ela é cancelada. Então, outra dica também, tá contigo aquela obra que não começou, que ainda está na parte de licitação, essa aí... É melhor cancelar? Deixa cancelar. Melhor cancelar. Melhor cancelar porque vocês... Sugestão técnica mesmo. É melhor vocês começarem do zero, de novo, do que correr atrás de uma coisa que já está bem complexa e vocês estão com o tempo... Então, calma, vamos com muita calma nessa hora. Porque o pessoal fala, o pessoal da CNM falou que é para cancelar aquela obra.
calma, porque nós não sabemos qual é a obra. Nós estamos falando para o Brasil inteiro. E se você tem uma obra, se você tem um processo, você tem que analisar tecnicamente, caso a caso, aquilo que se aplica. Mas, operacionalmente, devido a essas limitações de tempo e da rotina jurídica necessária para o processamento da despesa, você analisar com ponderação se não vale a pena você cancelar a obra, cancelar esse procedimento e começar de novo com a coisa limpa, sem ficar com esse problema aí que depois vira um piano nas suas costas, né? Lógico, não somos nós, CNM, que vamos dizer o que você deve ou não deve fazer, mas tecnicamente analise a possibilidade de cancelar essa obra com certeza. Vamos lá. Aí, as pessoas ligam muito o Reza Pagar com emendas, mas tem que deixar bem claro também, Zanin, que não é só emendas parlamentares que vai para Reza Pagar, não. Sim, um monte de coisa. Um monte de coisa. Todas as obras, todas as coisas, licitação, recurso próprio, recurso que não tem. E aí, porque o próximo ponto é as emendas parlamentares. Nós aqui da CNM, nós temos uma visão muito crítica sobre isso. Muito crítica, porque a execução é muito baixa. Tá? Então, de novo, no estudo vai estar os números lá, para vocês terem ideia, em 2016 eles só conseguiram executar antes disso. Deixar outra coisa clara também, as emendas, nós estamos analisando só as emendas individuais. As emendas, elas podem ser individuais, de bancada, tá? Individual é só o deputado. Do deputado, né? É só o deputado ou o senador que vai definir o que vai fazer ou não com aquilo. De bancada, não. Aí junta toda a bancada de um certo partido, toma uma decisão, vamos fazer tal obra em tal lugar. Tá? Então, aqui nós estamos analisando só as individuais. E uma pergunta, na análise, você está analisando só as individuais, porque agora você tem as emendas impositivas, que 50% também ainda tem que ser aquela coisa da saúde, e está acontecendo um efeito muito adverso no Brasil, que eu vejo muito deputado tentando empurrar a UPA para todo mundo, tentando empurrar o UBS, em município que não tem condição de executar, ou em município que, mesmo que tendo, é muito legal você ter uma UPA e tal, mas não tem condição de manter. E às vezes o município já tem um hospital, aí coloca mais uma UPA, uma UBS. Ao invés de melhorar o atendimento do hospital, isso tem que ser muito bem avaliado. Muito avaliado tecnicamente, né? Isso tem que ser muito bem avaliado para ver se compensa, se é economicamente viável para o município, porque você ter uma UPA e você não ter condição de manter essa UPA, hoje tem várias UPAs prontas e não está funcionando. Infelizmente eu não tenho o número aqui, mas a CNM também fez esse levantamento, tem muita UPA pronta. Para quem quiser verificar, no Estudos Técnicos volume 8, você tem um texto, acho que é o estudo 5 ou 6, que fala sobre a questão de UPAs e UBS, porque nós passamos agora no Mato Grosso do Sul, e aí teve um pessoal lá que fez ou foi a Apucarana, eu não lembro agora se foi a Apucarana ou Mato Grosso do Sul, que o pessoal falou sobre isso. E aí, para vocês terem ideia, a execução é muito baixa. Em 2016, eles executaram só 27% das emendas individuais. Esse ano, em 2017, está em 18%. Aí, já voltando, explicando o que você falou, agora eu vou dar um desânimo, agora eu vou explicar o que é uma emenda impositiva. É isso! Isso aí, não deixa não. A emenda impositiva, ela fala o seguinte, que das emendas individuais tem que ser gasto 1,2%, até 1,2% da receita corrente líquida, vocês já sabem o que é receita corrente líquida, da União do ano anterior. Então, para vocês terem ideia, ano passado, a receita corrente líquida da União foi 722 bilhões de reais. Então, a gente tira 1,2% disso, que vai dar 8,6 bilhões. Então, as emendas individuais, elas podem ir até 8,6 bilhões de reais, e 50% disso tem que ser gasto em saúde. Isso que é a emenda impositiva. Aí agora vem um fato, um número muito difícil de digerir. É o seguinte, se até setembro, que é o corte, a União só gastou 1 bilhão com emenda impositiva. Com a emenda individual. Então, significa que falta gastar 7 bilhões em 3 meses. Vocês acham que vai conseguir? Não vai conseguir.
7 milhões. Não, e mais, uma coisa que eu vi, acho que nos estudos ou na apresentação do presidente Paulo, que o tempo de processamento dessas despesas, dessas emendas parlamentares, dá mais do que 3 anos, 3 anos e 8 meses, ou às vezes assim. Então, você que entrou agora no município e está falando, eu vou conseguir uma emenda para minha gestão, cuidado, pondere aí, porque o tempo de operação é muito longo. Provavelmente você vai estar conseguindo executar alguma coisa que é aquele elefante branco lá da gestão passada que você nem sabe mais se você tem necessidade e tudo mais. Estamos chegando nos 9 minutos finais. Deixa eu só fazer aqui mais uma colocação aqui de Luiz Suetônio. Não, ele é de município de Lagoa Nova, Rio Grande do Norte. Eu vou fazer a pergunta, mas eu já respondo e depois te passo, porque essa eu sei a resposta. Olha lá. Ele fala assim, qual a sugestão para desenvolvermos uma atividade para que essas informações possam chegar à nossa população de forma esclarecedora, Luiz Suetônio? Eu vou passar para o Hilton, mas eu quero dizer que todo ano, no começo do ano, nós temos uma ação que é o Viva Seu Município. O Viva Seu Município é o momento em que o município vai até a população, ele vai à praça. Tá? Então você vai fazer uma ação, uma articulação, você vai até a praça do seu município, a CNM prepara o material de maneira simplificada, você passa nas rádios, você faz uma entrevista na rádio, você conta a realidade financeira do seu município e faz uma pactuação, uma articulação direta. Aqui nós precisamos resolver o problema da estrada, o problema da escola, o problema disso, daquilo, mas você esclarece para a população que você está sendo vítima de um processo financeiro, orçamentário e tudo mais de uma maneira um pouco mais clara, porque às vezes a população não tem claro o que está acontecendo, né? Então essa é uma primeira ação do que nós podemos fazer, é participar. Fique atento, no começo do ano que vem nós vamos ter o Viva Seu Município, ficar perto do Dia do Municipalismo. Nós paramos aí uma semana e normalmente as administrações públicas passam aí vindo nos diferentes bairros e tem sido uma experiência absolutamente fantástica, tá? E eu ainda daria outra Vamos sugestão. lá, Hilton. Eu ainda daria outra sugestão ainda, que é o seguinte, é usar vocês, agente municipalista, com as fichas que o Zanin está treinando vocês a usarem, e pegar o prefeito e botar o prefeito para ir para os jornais, para as rádios, e com isso vocês vão disseminar a informação. Então, o agente municipalista, ele vai pegar lá o número lá a quantidade de, sei lá, dos RAPs, e vai falar assim, prefeito, o senhor tem que falar isso na rádio. E com isso vai disseminando as informações. Para isso, o agente municipalista, que já fez o curso de formação de agente municipalista, sabe que existe um exercício em que nós fazemos fichas resumos, são fichas técnicas para você explicar numa entrevista de rádio, mesmo rapidamente para a população, como nós podemos fazer isso. Ou seja, bem bacana. Agente municipalista que nos assiste, você é parte da solução desse problema. Mais 2 comentários aqui que nós recebemos pelo Facebook. Um de Eduardo Tabosa Júnior. Eu acredito que seja o Tabosa aqui lá, né? Pelo nome, vamos lá. O nosso diretor da CNM está fazendo aqui uma contribuição conosco. Nos últimos 3 anos, a queda grande da receita dos municípios devido a uma crise financeira, recessão, levou a um aumento do percentual dos gastos com pessoal sem o aumento da contratação de novos funcionários. Então ele está colocando isso, inclusive o aspecto do crescimento vegetativo. E mais uma aqui do Fábio Luiz Fusinato. O corte do orçamento da União na assistência social é preocupante para os programas federais com os municípios, do município de Ibirama, Santa Catarina. Lembrando que nós temos mais 6 minutos, uma pauta gigantesca. Vamos fazer um pupurri do que falta para a gente abordar também essa questão da assistência social. Assistência social é um fato preocupante. Nós da CNM estamos trabalhando para tentar entender isso, estamos pedindo informações, porque tem alguns segmentos dentro da assistência social que vai ter queda de 99%. Pois é, e inviabiliza a operação. Vai ter queda, já está tendo atraso no pagamento, não tem atualização da base de recursos, está complicado mesmo. Muito complicado. Mas assim, a gente não vai ter tempo de explicar, mas está sendo Tá uma pauta constante forte, aqui da CNM, forte. Nós temos brigado por isso aí, Fábio, e se você quiser, como agente municipalista, por favor, pegue no portal na rede.cnm.org.br, você vai estar lá no acesso da parte interna, nas fichas, resumos, você tem todas as nossas pautas e os nossos posicionamentos em relação à assistência social. E essa é uma das que está lá como uma briga constante. É bem preocupante mesmo. Todo mundo está bem preocupado, todas as instituições
todas as instituições estão preocupadas com esse corte. A gente está rezando para que seja um erro, porque não tem condições. Não faz sentido. Não faz a sentido. Dimensão do Como é corte. que cai um negócio de 99%? Então aí existe, agora não existe mais. E aí, mais uma crítica que o presidente Paulo tem colocado sempre aqui e nós precisamos retomar. Quando você faz uma ação dessa por programas, a pessoa muda qualquer coisa lá e você fica sem condições de executar. Só que você já mobilizou as pessoas, você tem metas, você tem os assistentes sociais contratados, você tem o psicólogo, você tem a demanda social, você tem o prédio. Ou seja, como é que você faz agora para fazer esse tipo de gestão? Sem dinheiro. Sem dinheiro. 4 minutos finais, Hilton. Vamos lá, seus últimos comentários. Acho que vale a pena a gente dar uma passadinha ainda. Precatórios, programas federais, assistência social, já falamos rapidamente, mas pelo menos... Eu acho que isso é um importante, para a gente poder fechar aqui com chave de ouro, é o precatório. Precatório, vamos lá. Precatórios, para vocês entenderem o que é um precatório. Precatório são... Eu vou ser bem singelo, mas aí depois vocês estudem melhor. Mas é o seguinte, quando se tem uma decisão judicial... exemplo, esse ano, se tem uma decisão judicial e a prefeitura tem que pagar, não tem dotação orçamentária para fazer aquilo. Então, o que você tem que fazer? O que acontece? Se cria-se um precatório, que é um papel, e fala que está escrito o seguinte: eu devo para o Zanin, mas eu vou pagar ano que vem, porque aí eu vou botar no meu orçamento essa dívida. Você tem um limite daquilo que você gasta da receita corrente. 3,5%, quanto que é? Eu não lembro quanto é. Você tem um limite de quanto passa no... Aí depende da dívida, né? Sim. Porque aí tem 3, eu não lembro também o limite. Aí depois a gente vai mandando informações, tem que fazer uma ficha para rapaz, vocês. bom que ao vivo aí, ó, quem lembrar pode contar pra gente, a gente corrige, rapaz. Programa ao vivo assim. Acho que é 3 e pouco da receita corrente. Você tem um percentual da receita corrente líquida, que é o que você guarda para pagar a conta no ano que vem. Aí, então tá, o precatório é isso. Devo, não nego, pago o ano que vem. Tá? Não é bem o ano que vem, eu pago... Não, assim, na lei fala que você tem que pagar no próximo exercício ou o mais próximo possível. Então, aí quando tem isso mais próximo possível, as pessoas vão prolongando os precatórios. Só que chega um ponto que quem tem o precatório, ele vai cobrar isso. Sim, com certeza. Ele entra na justiça e fala o seguinte: eu quero receber da prefeitura. E aí a justiça vai e sequestra FPM ou obriga você a pagar. Tá? Então, nós fizemos um levantamento, infelizmente, isso é um número ainda inicial. Tá? Então, hoje os municípios devem em torno... A gente acredita que seja bem mais do que isso, é porque a gente conseguiu só algumas informações de alguns estados, já tem 38 bilhões de reais em precatórios. Então, a CNM está trabalhando muito nisso, na questão no Congresso, acompanhando as mudanças que tá para vir, que a gente está preparando um texto mais bem elaborado, explicando melhor os precatórios, e o que vai impacto mudar. disso no precatório, na própria gestão pública, né? Então, porque aí, imagina você tá esperando entrar R$1 milhão e aí tu tá devendo 300 e a justiça manda sequestrar 300 mil do seu FPM. Eu conversei com alguns municípios, eu estava acho que no interior do Paraná, foi bastante o Paraná, acho que foi, eu não lembro o nome do município, ele falou justamente isso, falou, olha, acho que foi o prefeito de Apucarana que falou ele falou o seguinte, olha, eu tenho uma dívida ruim, antiga, e eu tenho um dinheiro bom entrando para aplicar, e aí do orçamento dele, ele tira 1 milhão para pagar para precatório porque ele está obrigado. Ele falou, não, agora eu não consigo gerir, ou seja, eu deveria estar investindo, e é uma dívida que está sendo questionada juridicamente e tudo mais. Bom, temos o nosso 1 minuto final. Deixa eu só falar aqui, Antônio da Silva Tomás, tem antes o Davi Nogueira, que colocou aqui. Ministério dos Esportes também sofreu um corte drástico, os projetos estão comprometidos. Forte abraço, vereador Davi Nogueira, Valença, Rio de Janeiro. É isso aí. Os programas, eles ficam no vazio, e aí o que acontece? Sobra para o município. E um último aqui, de Antônio da Silva Tomás, saiu uma nova redação da emenda 62, que os precatórios deverão ser pagos até 2020. Isso. Então é isso o que está fazendo aí, o que está forçando essa questão dos precatórios. Mas está sendo modificado também, tem muita projeto de lei lá para mudar isso. Isso. Hilton,
nosso tempo acabou. Muito obrigado. Suas palavras finais aí, e aí talvez nós voltemos para abordar um pouco mais esses estudos técnicos. Qual a mensagem final que você passa para os agentes em relação a esse estudo? Diga aí. Então, isso é um dos papéis da CNM, a gente tentar o máximo possível ajudar vocês a melhorar a gestão de vocês. Eu espero que esse texto venha para poder ajudar vocês a entender como é que está a situação e fazer uma avaliação do que pode ser melhorada dentro do município. Vocês, como a gente municipalista, pode ajudar o prefeito a falar, a entender isso aqui e explicar para ele, porque infelizmente o prefeito tem tanta coisa a entender e o agente municipalista tem esse papel tão importante que é explicar, ajudar, né, o prefeito. Tá? Então, quero agradecer muito o espaço, espero que tenha sido produtivo para todos vocês. Achei muito bacana, a gente estava preocupado se ia dar tempo, não deu. ia ter tempo para falar tudo isso. Mas foi muito bom. Foi bacana. Muito bom. Foi muito obrigado. Então, meu nome é Maurício Zanin, muito obrigado. Esse é o Bate-Papo com a CNM. Nós estamos aqui convidando você, agente municipalista, a que estude o material. Pega esse documento que está aqui no Facebook, pega o documento que está no Telegram, faça parte dessa rede e ajude-nos nesse processo de esclarecimento e informação, não só da população, mas também do seu outro agente municipalista, do seu prefeito, quem está aí do seu lado, para que nós possamos melhorar a gestão pública municipal. Nos vemos na próxima sexta-feira com mais um Bate-Papo com a CNM. Muito obrigado e até lá.